Olá, este é o curso Estudo, Laudo e Parecer no Serviço Social. É um curso que está sendo construído ainda a nível de pesquisa e de ensaio. E nessa pequena discussão eu quero falar sobre o que é estudo social e o que não é estudo social. Fazer um paradigma aqui, um paradoxo, criar uma contradição, um antagonismo entre as diferenças e as semelhanças. E aquilo que é totalmente excludente em relação ao que é o estudo social e o que não é o estudo social. O estudo social é historicamente a maior demanda da atribuição do assistente social no processo jurídico e também acaba alcançando outros âmbitos de atuação, porque a garantia dos direitos quase sempre está ligada ao Ministério Público, à Defensoria, ao jurídico, ela está muito ligada ao direito. Segundo o Cefez, existem muitas concepções sobre o tema estudo social que são encontradas na literatura desde os anos 1940, 50, 60 e que foram ao longo do tempo sendo passivos de crítica e da construção teórica sendo superados ou questionados, e ainda até hoje essa discussão ainda persiste. O Cefez recomenda que o entendimento do documento em si apresente, em vista da garantia dos direitos do sujeito envolvido, até um entendimento mais abrangente proposto por Mioto. Ou seja, o entendimento do estudo social é que o documento em si apresente uma determinada situação social. E Mioto diz assim, em 2001, o estudo social é o instrumento utilizado para conhecer e analisar a situação vivida por determinados sujeitos ou grupo de sujeitos sociais sobre o qual fomos chamados a opinar. Na verdade, ele consiste numa utilização articulada de vários outros instrumentos que nos permitem a abordagem dos sujeitos envolvidos na situação. Mioto, 2001, página 153. Essa hoje, de acordo com o próprio Cefez, é a melhor definição para o que é o estudo social. Dito isso, nós já sabemos que existe uma versão teórica sobre estudo social. Em consonância com o conceito de estudo social de Mioto, tem Rey, 2009, enfatiza que o estudo social precisa estar sedimentado como o agir profissional que dá origem ao relatório, laudo, avaliação, que são desdobramentos do estudo. Por consequência, é a ação privativa do profissional de serviço social. Lembra que a Lei de Regulamentação da Profissão do Assistente Social 8662-93, em seu artigo 5º, estabelece quais são as atribuições privativas. No item 4, consta realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria do serviço social. Coletânea de leis do CRES 2009. Não é citado o termo estudo social na lei, nem como competência no artigo 4º, nem como ação privativa, artigo 5º. Entretanto, concebendo-se o estudo social como ação interventiva que deverá produzir uma opinião técnica em matéria de serviço social e que sua materialidade se dá por meio de documento produzido pelo profissional, considera que está contemplada na lei a exclusividade ao assistente social. Existe hoje muitas nomenclaturas para o que nós entendemos que seja um estudo social. Elas são a depender da região do Brasil e a depender de quem solicita. A solicitação pode vir um encaminhamento, um ofício do juiz, do promotor, para o assistente social, dizendo: solicito que o assistente social tal faça um relatório social, faça um relatório socioeconômico, um estudo socioeconômico. É interessante que os assistentes sociais se posicionem nesse sentido, uma vez que o Cefez reconhece como todas as outras nomenclaturas para esse instrumento, mas seria interessante, é apenas uma sugestão, obviamente, né, que os assistentes sociais reenviassem um ofício para o juiz explicando para ele o nome do instrumento, né, fazendo um adendo, ou então logo no próprio instrumento, né, atendendo a solicitação do senhor juiz, que nos solicitou, por exemplo, um relatório socioeconômico, entendendo que o serviço social não estuda apenas a questão econômica, a situação econômica, mas estuda a questão social, a situação social do indivíduo, como ele vive, a forma como ele se relaciona com os vizinhos, avalia a forma como ele convive com a família, a afetividade,
a alimentação, o provimento do necessário. Então o serviço social não entende como estudo sendo só apenas socioeconômico, mas social, no qual abrange o econômico, ou pode simplesmente não ter nada de econômico sendo necessário naquele estudo em questão. Nós temos um vício de tudo, renda, trabalhar com a parte econômica, mas muitas vezes a pessoa tem o alimento, tem provido o alimento, tem provido, a renda não é vulnerável, mas ela está vulnerável de proteção e de afetividade. Em muitos casos que vamos trabalhar, o pressuposto de intervenção não é renda, é afetividade, é proteção, existem outros pressupostos. A gente tem que terminar com esse vício econômico, por assim dizer. Nosso campo de atuação, o campo de atuação do profissional de assistente social é muito mais amplo do que aquilo que está relacionado apenas ao capital. Viemos muitos anos trabalhando apenas no capitalismo e tal, tudo bem. É um campo de trabalho? Sim. Deve ser considerado? Sim. Mas não só. Existe a questão da afetividade e muitas outras questões. E como diz Yamamoto, o campo está posto e nós temos que intervir, investigar e procurar novas formas de enfrentamento, desenvolver novos campos de trabalho. E a afetividade é um deles. Dentro das expressões da questão social. A questão de abandono afetivo, negligência afetiva. Então nós vamos trabalhar isso. Então é necessário que os assistentes sociais se posicionem na garantia de criar uma nomenclatura que depois possa ser introduzida numa próxima revisão até do próprio Código de Ética, introduzida aí no Código de Ética como a ação privativa. Há muitas pessoas fazendo já o estudo social, muitas profissões fazendo, o psicólogo já está fazendo, ele não tem formação técnica, mas está fazendo. Outros profissionais também não estudaram os princípios teóricos dos indicadores sociais dentro do currículo da psicologia, a qual eu respeito muito e que traz muito resultado no sentido acadêmico e profissional nas intervenções necessárias do ser humano. Mas a nossa profissão é a nossa profissão, a psicologia tem o campo de atuação dela, nós temos o nosso. Não devemos psicologizar o serviço social, mas a psicologia também não deve, de forma, interferir nos processos de ação no campo de trabalho do serviço social, respeitando um e respeitando o outro dentro dessa conjuntura de intervenção. Então, voltando para a questão do estudo social, ele é retratado na documentação produzida com diferentes denominações, como eu já citei. Depende de quem faz a solicitação, o ofício de solicitação. Relatório de vistoria, avaliação social, acompanhamento social, laudo de perícia social, laudo social, relatório social, parecer social, exame criminológico, esse é terrível, né? Entre outros. Isso aqui são algumas argumentações que eu colhi no documento do Cefes, que fala sobre o sócio jurídico e sobre estudo social. Ainda depende-se do conceito proposto por Mioto como imprescindível constar no estudo social o parecer do profissional, na medida em que não se limita a conhecer e analisar a situação social, mas opinar sobre ela, a partir do que cabe ao serviço social, considerando suas habilidades, competências, autonomia técnica e a ética profissional, conforme a resolução do Cefes, número 557/2009. O parecer pressupõe a devida necessária competência técnica, teórico-metodológica, autonomia e compromisso ético e, como ação privativa, mesmo na atuação em equipes multiprofissionais, no parecer social, o assistente social deve destacar a sua área de conhecimento separadamente, delimitar o âmbito de sua atuação, o seu objeto, instrumentos utilizados, análise social e outros componentes que devem estar contemplados na opinião técnica. Isso quer dizer que outros relatórios e encaminhamentos podem ser assinados pelos diversos componentes da equipe multiprofissional, mas, se necessário constar o parecer social, precisa estar destacado do texto e ser signatário somente profissional de serviço social. É importante observar essa questão. Nós temos que fazer o trabalho em rede, o intersetorial. A intersetorialidade é importante, a multiprofissionalidade é importante, mas dado as devidas proporções do espaço de competência técnica. Não é capricho, não é, por assim dizer, esmero demasiado, é simplesmente competência técnica. Eu posso fazer isso porque eu tenho capacidade técnica para isso, formação para isso, estudei para isso, me formei e acumulei durante anos
o estudo relacionado a essa temática e por isso posso defender esse ponto de vista de forma mais esmerada, mais técnica, mais teórica, política, ética. Eu, por exemplo, não posso fazer uma prescrição, um diagnóstico de psicose, ou de psicologia, ou de psiquiatria, pois não é minha área de formação. Do mesmo modo, o serviço social tem o seu campo de atuação. Então, nós devemos trabalhar nesse sentido, na proteção do nosso espaço socio-ocupacional e desenvolver a nossa profissão também de resistência e respeito, né? Porque os dois caminham juntos. Então nós vimos mais uma parte do que é serviço social e como já citado, podemos ver o que não é serviço social. Por exemplo, o serviço social o estudo social, perdão, o estudo social não necessariamente é econômico, já foi dito sobre isso. Ele não necessariamente é econômico, não necessariamente é afetivo, não necessariamente é apenas protetivo, ele pode ser tudo isso, uma coisa só ou outra, dependendo de cada caso, de cada circunstância, de cada ação territorial, de cada sujeito envolvido, de cada usuário, de cada indivíduo, de cada agravante, de que tipo de direito foi violado. Estudo social não é também, isso é importante, não é estudo de caso. Vocês sabem aí as protoformas do serviço social, o estudo de caso, indivíduo, não, estudo de caso, comunidade. O estudo social não é estudo de caso. É importante que isso seja bem entendido quando você estiver fazendo o desenvolvimento do texto do estudo social, né, oferecendo sua opinião com base em todos os livros que você já leu, no seu acúmulo teórico, no projeto ético-político. Nós vamos ver daqui um pouco algumas questões relacionadas a isso. O estudo social não é estudo de caso, mas também o estudo social não é investigação. O papel de investigação cabe à polícia, o promotor, o investigador. O serviço social faz uma investigação social, mas não no sentido de investigar a vida criminosa do indivíduo, ou o que ele passou no passado, há muito tempo atrás. Isso traz estigmas de preconceito, o que ele já foi, o que ele já cometeu. Isso é processo da justiça, isso é um trabalho da justiça. Estudo social não é investigação, estudo social também não é juntária de provas. Nós vamos ver na continuação desse pequeno debate algumas questões em que o assistente social é levado, induzido a uma armadilha para trabalhar para o judiciário, para o direito, como se fosse um investigador, como se fosse o FBI, juntando provas, levantando dados para formar uma base de acusação, de condenação, de criminalização e de violação dos direitos humanos. A gente vai falar nesse tanto sobre isso, daqui a pouco vamos falar sobre isso. O estudo social não deve ser fator de responsabilização. O estudo social é a narração da verdade social envolvida naquele momento ali. A verdade social afetiva, econômica, a verdade social, os fatos territoriais que acontecem ali entre o vizinho, como é que a pessoa vive, a organização do lar, e é claro que aí vai entrar questões de higiene, sim, com certeza, alimentação, moradia, ambiente, espaço, acomodação, afetividade, e entra também o econômico, às vezes sim, às vezes não, mas na maioria dos casos sim. E como é que o assistente social vai fazer isso? Vai transformar essas informações em um estudo social. Ele vai utilizar como instrumentos. O primeiro instrumento principal é a fundamentação legal, ou seja, você precisa saber fundamentar qual é a fundamentação legal para que você está observando. Aí a fundamentação legal do assistente social é o código de ética. Ele precisa estar ciente que o trabalho dele é sigiloso, somente as autoridades poderão ter acesso, inclusive ele não é passível de comentários extra área de trabalho. A escuta tem que ser uma escuta protetiva, principalmente se estiver ouvindo criança, e aqui entra também a questão da proteção profissional. O profissional precisa estar protegido, em alguns casos, para fazer o estudo social, dependendo da situação, precisa estar acompanhado de um policial, ou então, se for num ambiente fechado com criança, com questões de violação de direito, ele precisa estar sendo filmado, gravando, para produzir segurança para ele, para depois o entrevistado, aquele que está sendo ouvido,
não dizer uma coisa agora e ele colocar no relatório, no estudo social, relatar no estudo social e depois dizer outra coisa. Então é importante que esteja sendo filmado. É claro que aí vai depender tudo da gravidade daquilo que está se estudando dentro da questão do estudo social. Se houve violação de direitos, violência, crime. Então, conhecer o invólucro social de toda essa situação, conhecer a esfera social do âmbito territorial da situação, exige que o profissional também se proteja. Não só em relação àquilo que é o usuário do serviço, mas também em relação às questões legais do direito. O direito ele é mais burguês, o direito ele é mais estatal, o direito ele é mais materialista, capitalista. Ele não é muito afetivo, ele não tem muita ligação com a área social. Então aqui existe um antagonismo. O serviço social o direito tende a manipular o serviço social, a usar do serviço social para tirar proveitos legais, no sentido de produzir um melhor resultado na sua ação. E o serviço social trabalha em conjunto, mas com visões diferenciadas. O profissional do serviço social não vê o universo dos direitos como vê o direito. O direito vê a ciência do direito, vê o universo dos fatos com uma visão, vê de um ângulo, e é diferente do ângulo que o profissional do serviço social enxerga. Trabalham juntos, com a mesma intenção de produzir a efetivação do direito, a proteção dos direitos do indivíduo, como o juiz é o guardião do direito do indivíduo, e o assistente social é o mediador, por assim dizer, dos direitos do indivíduo. Mas a visão que ambos têm é totalmente diferente. Um tem uma visão mais focada no legalismo, o serviço social tem a visão mais focada na emancipação do indivíduo e na construção de uma nova ordem societária, combatendo todo tipo de preconceito, todo tipo de pré-julgamento. E esse trabalho ele envolve muito um processo de muita teoria, muita competência técnica, e ele precisa de um nível conceitual bem definido e estabelecido num conhecimento amplo que vai se ganhando durante os anos. Por isso é importante que o assistente social leia muito sobre sua área de atuação. Ele tem que conhecer todo o complexo campo, e é muito grande, das multifacetadas expressões da questão social, mas ele, especialmente sobre o seu campo de atuação, naquele campo que ele está atuando naquele momento, ele precisa ter muito domínio para ser um profissional que represente bem a categoria e que seja extremamente técnico, político, teórico, metodológico, e aplique também ali dentro da execução da sua profissão o olhar sensível, que enxerga muito além do que enxergam as demais profissões. As demais profissões estão mais calcadas numa ciência estática, terminada, acabada, amarrada, concluída, que já é o que é e não aceita mudança. O serviço social não, ele tem que ir além do que já é. Ele já existe, está estabelecido, mas ele ainda tem que raciocinar, ele tem que desenvolver a sua capacidade de visão, a sua lógica de fundamentação social, e ir além, superar tudo que já sabe, tudo que já tem, tudo que já desenvolveu, sem contudo ultrapassar ou transgredir tudo aquilo que já está posto como válido e teórico. Então existe uma armadilha muito grande aí no judiciário que tende a manipular não só o serviço social. Existe uma armadilha muito grande no direito, parte do direito. O direito é uma ciência muito linda, ela joga com o poder, ela tem a mania de, é um direito dela, é parte do que ela é, convencer as pessoas, manipular as ideias, criar as ideias, trabalhar as ideias. É bonito você ver um advogado de defesa e um promotor de justiça debatendo ali. Por ali você tira mais ou menos o que é o direito. O direito é isso. É o juiz tentando se basear ou procurando, se esforçando para se basear na lei para estabelecer a justiça. Nem sempre ele consegue. Um juiz tem uma missão muito difícil, que é ser justo. Nem sempre é possível, mas com base na lei ele aplica a lei e não se espera que um juiz seja justo ou injusto, se espera que ele cumpra a lei. Então é um trabalho difícil, o do juiz, mas a ciência do direito é assim, é uma ciência que joga com o poder, e ela controla, ela estabelece domínio muito rápido sobre a situação, sobre tudo. Então o assistente social que trabalha envolvido com a multiprofissionalidade do direito deve ter em mente isso. Ele não pode se tornar um ranzinza, resistente, mas ele tem que estar sempre atento
para sentir se está sendo manipulado, controlado ou se está caindo em uma armadilha. A tendência hoje, posta a judicialização da vida e a criminalização dos pobres, faz esse trabalho do Estado, que é o controle sobre a vida da população que acessa os serviços públicos. Requer dos assistentes sociais uma fundamentação técnica, pericial, uma capacidade técnica muito evoluída no momento de realizar o estudo social, para não acabar cumprindo apenas os objetivos das instituições que tendem, isso é uma tendência, a produzir novas violações de direitos. Ou seja, você não pode fazer um estudo social com base na garantia de um direito violando outro direito. Por exemplo, estudo social que restringe atestar a veracidade dos fatos. Isso aí é uma investigação. Atestar a veracidade dos fatos é uma investigação. Isso não pode constar num relatório, ou num estudo social, num parecer social, ou num relato de um assistente social, atestar a veracidade dos fatos. Afinal de contas, você está conhecendo a realidade ou você está inquirindo a realidade? Existe uma diferença entre você conhecer a realidade e entre inquirir a realidade. Apontar situações de violência social, sexual contra crianças e adolescentes, quem e como a violência ocorreu. Isso aí é o dano reduzido, a entrevista sem dano, que o serviço social tem questionado muito, que de sem dano não tem nada. A escuta protetiva é uma coisa, e você apertar uma criança a tal ponto dela dizer o que um adulto quer ouvir, pode trazer mais danos à criança e até às pessoas envolvidas mesmo. Então esse não é o trabalho da assistência social. A escuta protetiva, o estudo social e a escuta protetiva é uma coisa, a inquirição do chamado depoimento sem dano já é consenso da maioria dos assistentes sociais, de fato ainda não está descendo, não está coadunando com o nosso aporte teórico. Descobrir autores de violência contra as crianças, adolescentes, idosos, mulheres, pessoas com deficiência, na perspectiva de punir o suposto autor da violência, reforçando a visão de que o encarceramento é a saída para o enfrentamento da questão. Isso é investigação, não é trabalho do assistente social. Realizar exames criminológicos de modo a atestar que o detento ainda possui algum nível de periculosidade em sua personalidade. Isso é trabalho da psiquiatria ou da psicologia, enfim, mas não do serviço social. O serviço social vai conhecer outras áreas do comportamento, mas não comportamento moral, conduta do indivíduo na prisão, fazer um levantamento, uma ficha criminal. Isso é trabalho da justiça, não do assistente social. Afirmar se pai ou mãe do outro parente é mais apto para assumir essa questão de guarda ou tutela de criança e adolescente, fazer uma afirmação baseada em questões financeiras ou tentando culpabilizá-los pela situação posta. Há de se fazer, isso é um estudo social, às vezes é necessário nesse sentido, mas o mesmo se fala de curatela para idosos e de pessoas com deficiência ou transtorno mental, mas tem que se fazer uma análise no geral. Às vezes, muitas vezes, uma pessoa com menos condições de renda tem mais valor afetivo, emocional com o usuário do que o outro que tem mais condições. Então a necessidade de o estudo social, ele precisa ser muito amplo e muito cuidadoso no sentido de mostrar a realidade sem, contudo, investigar a realidade, tornando-se ferramenta investigativa, jurídica. A investigação que o assistente social faz no conhecimento da realidade social é uma. A investigação para levantamento de provas, em criminalização e negação e violação dos direitos humanos, em muitos aspectos, é outra. Ainda que o direito tente, de todas as formas, garantir o direito de alguém, quando ele estabelece o princípio da punição, de algum modo ele está também violando o direito de outro. Realizar avaliações sociais no sistema socioeducativo, focando-as unicamente no comportamento do adolescente de forma a culpabilizá-lo ou a sua família, sem análise dos limites institucionais ou de sua realidade de vida. Nessa mesma perspectiva, atestar se o adolescente pode ou não retornar ao convívio social. Afirmar se pessoas pretendentes à adoção de crianças estão aptas ou não a adotarem a partir da mera análise do seu comportamento, afirmando de diversas maneiras que serão ou não bons pais. Isso acontece muito, é muito comum, principalmente ainda quem está preso à religiosidade,
ou as protoformas e vai emitir aí um parecer social, e ele vai vir bem carregado ainda de preconceito e outras ideias. Então é importante superar isso, é importante superar essa visão focalista, individualizada, e assumir, abarcar todo o acúmulo teórico do serviço social dentro das questões, respeitando os 12 princípios do Código de Ética Profissional. Por exemplo, afirmar a incompetência de mães ou pais para cuidar de seus filhos por meio de análise e observação de comportamentos considerados inadequados ou desajustados, ou avaliando negativamente condições materiais de vida, provocando ações de destituição de poder familiar e até mesmo de criminalização das famílias. Corroborar para atestar a incapacidade de idosos, pessoas com transtorno mental ou com deficiência, sem questionar a importância de estimular a autonomia desse segmento populacional, alimentando ações indiscriminadas de interdição civil. Controlar o acesso de famílias e outros visitantes em instituições de acolhimento ou de privação de liberdade por meio de comprovação de vínculos familiares, geralmente biológicos, idoneidade, e até mesmo atestando se determinada pessoa possuía vínculos afetivos sexuais com uma pessoa institucionalizada, por exemplo, ao regular a visita íntima do sistema prisional ou e no socioeducativo quando existem. Então esses são alguns exemplos que o Cefes colocou de violações de direitos humanos e armadilhas que o direito coloca sobre o serviço social. Atestar que determinado trabalhador está inapto para o trabalho em razão de dificuldades de se adequar às regras institucionais que, lembrando, são fortemente marcadas por relações hierárquicas. Avaliar individualizadamente comportamentos inadequados no interior das instituições de acolhimento e de privação de liberdade e até mesmo em inquéritos administrativos envolvendo trabalhadores das instituições, sabendo que determinadas avaliações produzirão sanções ou não acesso a benefícios e direitos por parte dos indivíduos, desconsiderando o próprio papel cumprido pelas instituições em processo de violação de direitos. Então pode-se observar que o estudo social nessas instituições requer que o assistente social avalie aspectos e condutas individuais, emitindo opiniões que definem rumos da vida do sujeito em tela, tendo como foco a individualidade e as relações que estabelecem no campo interpessoal e institucional, pouco sendo requisitada a problematização das situações a partir de uma leitura de totalidade. Na verdade, coloca-se a serviço da vigilância e do disciplinamento de comportamentos, corroborando para a culpabilização e julgamentos morais. Práticas essas, como já dito, não são estranhas à trajetória histórica da profissão pautada no caldo do conservadorismo, mas que precisam urgentemente ser superadas. Nós estamos na contemporaneidade, o serviço social contemporâneo não tem mais, não pode mais ter esse ranço das protoformas do conservadorismo. Nesse sentido também, Borgiani, Dr. Borgiani, que já foi presidente do Cefes, chama atenção para o risco que o assistente social pode correr nessas situações. E aqui entramos em mais uma das armadilhas que estão postas no cotidiano de quem trabalha na esfera do chamado sistema de justiça. Nessa área, um risco enorme de o assistente social deixar se envolver pela força da autoridade, que emana do poder de resolver as questões jurídicas, pela impositividade que é a marca do campo socio-jurídico, e encurtar o panorama para onde deveria voltar-se sua visão de realidade, deixando repousar essa mirada chamada lide ou no conflito judicializado, propriamente dito, passando a agir como se for o próprio juiz, ou como um terceiro imparcial. Você não é o juiz, você é assistente social, não é o juiz. Você não culpa ninguém, você não condena ninguém e você também não libera ninguém, não perdoa ninguém. Você está ali para defender o direito da pessoa que esteve em situação de vulnerabilidade e que de algum modo foi exposto às